o vídeo em questão agora que vai ser passado, ele trabalha uma das temáticas dentro da biologia. Então, agora vamos estudar. Ah, antes disso, apoie o canal, ok? Apoie o canal, inscreva-se, dê o like ou dislike, gostou, não gostou? Aqui é democrático. Deixe seu comentário para a partir deles eu poder melhorar cada vez mais, mais o canal, tá ok? Grato pela atenção e agora vamos para o vídeo. E aí pessoal, beleza? Tranquilo, tranquilo? Estamos aqui com a quarta parte sobre evolução, tá? E aí, você já sabe, né, que o tema central é o que é evolução. Na primeira, na segunda e na terceira parte eu vim falando um pouquinho, né? Já que é um universo gigantesco de informações. Mas eu falei um pouquinho na primeira parte sobre a questão da lei, da lei e da teoria, a diferenciação, um pouquinho do que viria a ser esse criacionismo, que é o evolucionismo, para dar uma introdução. Na segunda parte, já trabalhei um pouquinho mais sobre as teorias evolucionistas, retratando um pouco as informações do Lamarck e do Darwin. Tá? As duas principais não são as únicas, já que a gente tem uma grande ramificação de pesquisadores, cientistas desse segmento sobre evolução. Tá? E na terceira parte eu explorei mais a questão da seleção natural, mergulhando aí nesse contexto nos tipos de seleções, ressaltando que existem seleções que podem favorecer alguns tipos de características, dependendo da circunstância e da condição, tá? Assim como existe a seleção sexual, que tem como base principal a reprodução, e algumas nuances e variações, tá? Nessa quarta parte, aqui é um avanço que nós vamos perceber dentro da teoria da evolução, tá? Em específico em relação ao Darwin. Tá? Nesse contexto, o darwinismo ele acaba englobando aqui a genética. Na tua ilustração aí presente. Essa ilustração já remete a essa situação. Tá? A capacidade de seres vivos compartilhar o DNA. O DNA é o código universal. Então, vários seres vivos irão compartilhar esse código, tendo algumas variações que é o que torna ele singular. Essa peculiaridade que vai surgir é o que vai definir o indivíduo, tanto quanto ser como espécie, tá? Então, nesse contexto, a gente começa a trabalhar o neodarwinismo, ok? A palavra neodarwinismo seria, na prática, a teoria moderna da evolução. Quando eu digo moderna, é porque eu estou integrando dentro desse contexto a condição da genética. No princípio básico do darwinismo, vocês já entenderam que o darwinismo ele trabalha com as variações, a diversidade dos seres vivos. E por sua vez, essa variação ela pode ser favorável. Uma variedade pode promover uma vantagem a um organismo ou uma desvantagem, dependendo do contexto, e acabar fazendo com que aquele indivíduo ele venha a sobreviver. Essa sobrevivência caracteriza não apenas a sobrevivência do indivíduo, mas a da sua prole. Tá? Que aí entra a condição da reprodução, deixar descendentes, né? Descendentes férteis, vale ressaltar. Tá? Nessa circunstância, essa vantagem acaba condicionando uma espécie adaptada. Adaptada àquela situação, àquelas condições, vamos dizer assim, nesse contexto, ela tem uma vantagem. Tá? E aí, é o princípio básico da seleção natural. Porém, quando eu abordo a seleção natural com a genética, eu já vou ter outra roupagem. Uma roupagem mais rebuscada, tá? Nesse caso, nós vamos encontrar dentro do neodarwinismo as variações com mutações e recombinações. Na prática, eu estou estudando agora com mais profundidade o que viria a ser essa variabilidade. O que é essa diversidade? Eu começo a entender a razão por trás dela, como ela surge, o que resulta essa variabilidade, tá? Então, nesse contexto, eu vou observar as mutações e recombinações como fatores decisivos dessa variabilidade, a fixação dessas variações favoráveis geradas pela mutação, lembrando que uma mutação a gente vai ver mais na frente, mas só um spoiler.
Essa mutação ela pode ser positiva ou negativa, então vai variar muito dentro do contexto, tá? E é comum, mais do que parece, tá? E a recombinação, que é o princípio básico, a permutação, a troca, o crossing over, olha aí. Então, nesse contexto, quando a gente observa a genética, o pai da genética, Gregory Mendel, né? Gregor Mendel. Mendel é o pai da genética. Ironicamente, entra até uma viagem muito doida aí. Mendel chegou a trabalhar suas pesquisas e enviar para Darwin, só que Darwin não deu moral pro camarada, ó. Se Darwin naquela época tivesse parado, feito a leitura desse material, hoje certamente a biologia, a ciência teria dado um salto gigantesco. Porque naquele período ele já teria a compreensão do que é essa herança genética condicionada pelo código genético. Tá? Aí vem até uma citação bacana. O próprio Mendel, ele não tinha uma ideia específica do DNA em si, da molécula em si. Ele compreendeu a possibilidade de características serem transmitidas para gerações futuras. Ele entendeu o princípio, mas ele não tinha profundidade enquanto DNA. Ele não entendia o gene, ele não conhecia, melhor dizendo, sobre o gene, as bases nitrogenadas. Então era uma visão superficial, mas que formou toda a base do que temos hoje da genética mendeliana. Ok? E aí, nesse contexto, a genética é uma área da biologia que é responsável por estudar a transmissão e a expressão dos genes nos organismos. E a diversidade genética observada em indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes. Comparativo, a gente acaba tendo essa compreensão, tá? Então, dentro do teu núcleo celular, você vai ter o cromossomo, que é uma representação do teu DNA, tá? Aí a gente tem a cromatina, neocromatina, e aí você fica calmo, relaxa, que eu vou estar lançando também esse bloco de aulas voltado para a genética, que por sinal, esse mesmo bloco de genética que eu vou estar lançando, ele vai estar iniciando com ácidos nucleicos, ou seja, eu vou puxar lá do início para chegar na genética. E aí essa base dos ácidos nucleicos vai ser totalmente diferente, no sentido de que vai ser uma base tão consistente que quando você escutar genética mendeliana, você vai ter uma compreensão mais fácil, tá? Assim desejo. Então vamos aqui. Nessa ideia, o gene ele vai condicionar suas características. Esse gene ele vai ser compartilhado entre os seres vivos. Tá? E aí vem essa situação do código genético ser universal. Exato. Existem genes no seu corpício que você vai encontrar em bactérias. Exatamente. Genes que você encontra em bactérias que tem no seu corpo, ou outros animais também irão compartilhar genes no seu corpo. Compartilhar. Então essa situação que é o grande, vamos dizer assim, o grande mistério, né? O mistério não, né? Que na ciência a gente está desvendando aos poucos, tá? Então esse gene, ele faz parte do teu cromossomo, é um fragmento, um trecho da leitura do teu código genético. O DNA possui o papel da herança genética. A hereditariedade é a partir do DNA, tá? Ok? Então, nessa rápida noção aqui sobre o Mendel, né, sobre a genética especificamente, vamos falar um pouquinho sobre a mutação. A mutação é resultado de alterações no teu DNA. Então, mudanças que podem ocorrer no teu DNA podem causar alterações na tua prole. E aí entra uma situação. Para que uma mutação venha a ser passada à frente, ela deverá ocorrer em células gaméticas, ou seja, células reprodutoras. Caso contrário, essa mutação ela pode não vingar, ela pode não ser passada à frente. Ela pode sim causar danos, efeitos, mas ela não poderá ser passada à frente. Tá? Tem que ser um dano, um efeito em células gaméticas, células reprodutoras. Então, nessa situação, essa alteração, essa mutação, ela pode ser induzida. Ela pode ser induzida pelo ambiente. Fatores externos podem provocar uma mutação. Tá? A questão, por exemplo, mais simples que eu posso retratar é a condição do raio ultravioleta, a luz solar. Ela pode e acontece alterações no código genético devido a essa ação.
Um exemplo é o câncer de pele, que é resultante de uma mutação que é provocada pela ação dos raios ultravioleta, tá? E aí o que é que acontece? Observa que as mutações seguem pelas células reprodutoras, como eu já havia dito, ou seja, a alteração genética segue pelos gametas para os descendentes. Caso contrário, não vai me vingar. E aí essas mutações, em geral, não são prejudiciais quando ocorrem em células somáticas. Em geral. Por quê? Porque às vezes a mutação ocorre e você tem um sistema de reparo. Você tem um sistema de reparo na tua célula, onde vai identificar uma falhazinha, epa, para tudo, recupera, ajeitou, segue em frente, segue o rumo, tá? Então, algumas são vantajosas e outras não. Se forem vantajosas, o princípio da seleção natural deixa claro que a seleção natural vai promover esse indivíduo. Mas se essa situação da mutação for negativa, ele vai ser eliminado, tá? Essa mutação, um exemplo, a questão do albinismo. Quando a gente explora a genética, a gente vê o albinismo com maior frequência. Um animal albino, dentro do contexto natural dele, ele vai ser eliminado facilmente. Dependendo da circunstância, ele pode ficar em evidência, tá? Em relação a um predador, por exemplo. Então, nessa circunstância, ele pode ser eliminado facilmente. Ou mesmo ele pode não ser escolhido para a reprodução. E aí ele não deixa prole. Então, é uma desvantagem. Tá? Então, dependendo da circunstância, essa condição do albinismo pode ser um ponto negativo. Tá? E aí, essa imagem até do gatinho aí é uma situação genética de heterocromia, certo? Onde você tem essa variação, né, da representação do gene, tá? Que a gente explora bastante em genética. Tá? A reprodução sexuada potencializa os efeitos das mutações através da recombinação gênica. Grava essa palavrinha. Você já até ouviu, por assim dizer, né? Você já ouviu falar de recombinação quando você estudou meiose, divisão celular, meiose. Em específico, na primeira fase da divisão celular da meiose, a gente vai ter um estágio em que a gente passa por permutação ou recombinação gênica, ou crossing over. É quando você tem os cromossomos homólogos fazendo o quê? Uma troca, um compartilhamento do material genético, das informações genéticas, tá? Ok? É bom até rever essa situação. Então, o que é que acontece? Nessa situação de mutações, certo? Que promove adaptações, eu posso citar aqui um fator muito forte, tá? Na utilização de antibióticos de forma desregrada, desregulada. A condição das bactérias, a superbactéria que vem a surgir desse uso indevido, desregular, ele acaba gerando essa situação que estamos vendo aí na imagem, bem simples, tá? Perceba que eu tenho uma variedade de bactérias, beleza, é normal isso. Só que devido ao uso dos antibióticos desenfreados ou de formas equivocadas, você acaba gerando uma seleção artificial. E essa seleção artificial promovida pela ação humana pode ser prejudicial no futuro. E quando eu digo futuro, não é um futuro distante, tá? É um futuro que estamos vivenciando. Ah, John, que doideira é essa? É um futuro que estamos vivenciando. Porque hoje, cada vez mais, alguns antibióticos já estão perdendo a efetividade para o seu uso. Então, nessa situação, percebemos o que? A ilustração, ela retrata a seleção natural, favorece características que são benéficas. Então, aquelas bactérias que têm uma resistência em relação ao antibiótico, elas sobrevivem, elas se reproduzem, tá? Isto é, ajuda um organismo a sobreviver e reproduzir-se mais eficientemente que seus pares em um ambiente específico, tá? E aí, as novas variantes genéticas produzem novas características herdáveis. E aí, nesse contexto aqui das bactérias, essas novas características podem até mesmo ser um fator seletivo para doenças, tá? Doenças, problemas de saúde recorrentes a essa seleção que potencializou o micro-organismo, tá? Esse princípio das bactérias pode ocorrer em outros organismos ou, como a gente pode identificar também, na ação viral, tá? Nos vírus. Ah, John, mas os antibióticos? Não necessariamente o antibiótico vai promover essa seleção, mas fatores ambientais externos podem atuar similar ao antibiótico, tá? Na condição dos vírus. Então, ó, nessa circunstância toda, então, quando eu falo sobre o neodarwinismo, eu vou ponderar 3 circunstâncias que vão ser decisivas para que esse neodarwinismo
ele ocorra, vamos dizer assim. Tá? Eu vou levar em consideração a mutação, a deriva genética, ou deriva gênica, mesma coisa, e a migração. Nessa ilustração, você vai perceber que existe esse funil em que ele é caracterizado por todas as condições ambientais, fatores externos, a natureza, o ambiente, por assim dizer, ele vai funcionar como um fator seletivo. Tá? E dependendo da circunstância, esse fator seletivo ele pode ser cada vez mais afunilado, ser mais extremo, mais inóspito, fazendo com que somente aqueles que estejam altamente adaptados venham a sobreviver. E aí a gente percebe na ilustração que eu tenho a mutação, deriva genética e migração. A variabilidade genética ela vai ser transmitida, onde ocorre a seleção natural em vista das condições ambientais. E aí a adaptação gerou essa situação. Veja que é um ciclo, tá? Aquele animal que está adaptado, aquele vegetal, aquele micro-organismo, não quer dizer que ele ficou perfeito e tchau, beleza, não. Ele está adaptado para aquela circunstância. Pode ter uma virada ambiental e forçar ele a uma nova mudança, tá? Mudanças climáticas que estamos vivenciando agora. Essas mudanças climáticas em oceanos, percebemos que nos corais estamos tendo vários danos expressivos, nos poríferos, nos quinidários, com a alteração do pH da água. E aí o que é que acontece? O jogo da vida está reiniciando. Nesse jogo da vida, aqueles organismos vão ter que aprender a se adaptar. E aí tem um preço. Até chegar a esse estágio de adaptação, ele demanda tempo. E até lá a gente pode ser afetado diretamente. Ou melhor, estamos sendo afetados, tá? Para que a seleção natural haja sobre uma característica, já deve existir variação. É interessante ressaltar isso. As variações, a variabilidade genética, ela permite que aquela comunidade venha a ter uma condição dinâmica. Quando você tem uma condição uma monocultura, por exemplo, quando às vezes acontece na agricultura, tem que ter muito cuidado. A monocultura pode gerar essa situação em que a variabilidade você vai perdendo e aí naquele ambiente a diversidade ela vai diminuindo cada vez mais. E aí o poder de variação genética reduz de uma forma em que você vai ter uma comunidade pobre em relação à carga genética. Então, a carga genética ela pode ter informações preciosas para problemas futuros. Olha aí que doideira. O banco genético ele pode ter informações que virão favorecer o organismo no futuro mesmo, devido à condição da seleção. Naquele processo ele foi selecionado, ele tinha a marca genética, o código genético que favorecia ele naquele momento, ele sobrevive. Mas quando a gente tem um padrão de igualdade, vamos dizer assim, você pode eliminar essa possibilidade de sobrevivência do indivíduo. Ok? E aí, as variações surgem por meio de mutações, deriva genética e migração. A migração é um fator decisivo, tá? Quando você tem um animal que sai de uma região A para a região B, ele pode levar com ele carga genética em que naquele local não tenha. E isso pode promover uma alteração ou não. Vai depender muito da situação, tá? Então, nesse contexto, mutação, temos essa ilustração aqui para reforçar. A deriva genética e a migração. A gente vai explorar um pouquinho de cada, tá? No caso, quando eu me refiro à mutação, perceba, a mutação ela parte do princípio genético, do gene que é alterado. Por exemplo, a condição da anemia falciforme. A anemia falciforme ela é gerada justamente por uma alteração do código genético. Lá nas bases nitrogenadas eu tenho uma mutação, onde eu mudo o código genético, eu mudo as letrinhas, vamos dizer assim, das bases nitrogenadas e acabo alterando a estrutura da hemácia, que seria um disco côncavo, um prato fundo, por assim dizer, para uma foice. E aí essa estrutura afeta diretamente no transporte de oxigênio, no transporte dos gases, né? Então, esse fator foi gerado por uma mutação genética, tá? Onde afetou diretamente uma base. Existem situações que podemos ter alteração a nível de quê? De um grupo metil. Lá na cromatina, na estrutura do código genético, uma alteração do grupo metil pode sim também alterar a conformação. Eu posso alterar o processo de leitura do código genético a partir dessa mudança.
Então é uma situação que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala em alterações genéticas. A gente tem que entender bem como ocorre esse mecanismo. Claro que a nossa molécula DNA, ela tem as proteínas que auxiliam na sua estrutura, na proteção dela. Ela não é tão simples assim de ser alterada. Porém, alguns elementos podem sim alterá-la com facilidade. Exemplo, radiação. Tá? A radiação, ela pode ser decisiva na alteração, na modificação, na mutação. E a nível mesmo em células gaméticas. Tá? Então aqui, a mutação é uma mudança que ocorre no material genético dos seres vivos. Ou, em alguns casos, nos vírus. Essas alterações podem gerar mudanças na aparência, no comportamento ou mesmo em sua fisiologia, tá? Essa situação do vírus é uma situação real. Existem vírus que promovem alterações genéticas no nosso corpo, tá? Doenças virais, dependendo do grau, ela pode sim provocar isso. Pode sim afetar, causar problemas até mesmo na formação da criança, certo? Na formação do feto. Então tem que ter cuidado nessas alterações. As mudanças, em sua maioria, são aleatórias. Então, assim, esqueça. O X-Men, infelizmente, não é algo palpável. Tá? O projeto X, projeto X, o fator de cura, não é tão fácil assim. Existem estudos, não para o X-Men, lógico, mas para entender cada vez mais o código genético. O genoma humano é essa situação. A exploração do genoma humano visa melhorar cada vez mais a medicina para tratamentos de doenças que já vão ocorrer por causa da carga genética, né? Tratamentos precoces, tá? Esse é o verdadeiro tratamento precoce, quando identifica a possibilidade e vou liderando, manuseando medicamentos, tratamentos, enfim, tá? Então, nessa circunstância, ela é aleatória, ela vai ocorrer. Ela pode ocorrer nesse momento agora que você está aí parado assistindo. Então, essa situação ocorre, mas você tem o quê? Um reparo que estará ocorrendo simultaneamente. Porém, às vezes pode ocorrer falha. Quando ocorrem falhas, pode gerar doenças como o câncer, certo? Os cânceres, eles são ocasionados geralmente por essa situação. E aí a gente sempre tem aquele aditivo, né? Aquele empurrão, que são agentes externos. O cara é fumante, e aí devido ao uso demasiado de cigarro, a nicotina vai prejudicando cada vez mais o tecido dos pulmões, vai prejudicando, e aí chega um ponto que a célula não consegue mais regenerar, o tecido não consegue mais regenerar, não ocorre mais divisões, alterações, e aí você desenvolve o câncer. É uma situação, tá? Em seguida, em seguida nós temos a deriva genética, que é uma situação que merece atenção, porque no princípio da seleção natural, essa deriva, certo? Ela entra com a situação resultante das mutações, tá? A deriva genética, ela entra como um lance de sorte. Sorte, entre aspas, né? Essa palavra sorte. Eu não tenho um controle diretamente sobre essas mudanças, transmissões, a frequência genética. Eu sei que pode ampliar em vista da situação da recombinação genética, que é o que eu vejo aqui. Tá? Dentro da seleção natural, esse princípio da recombinação genética é decisiva para ter variabilidade genética. Tá? É específico lá da meiose. Lembra? Divisão celular da meiose. Então, a recombinação genética, nessa ilustração, estamos vendo aí os cromossomos, eles já estão pareados, os quiasmas são formados, tem um entrelaçado. Esse entrelaçado permite a troca dessas informações. Essa variabilidade genética ela é decisiva no processo de seleção. Essa variabilidade é decisiva no processo de seleção. Porque você pode trazer uma carga genética que venha lhe favorecer no futuro. Ok? Então, ó, vamos aqui nesse trechozinho para não ficar longo, né? Ó, esses mecanismos podem gerar novos genes e novas combinações genéticas. Tá? Combinações gênicas. Entendam que um gene ele traz uma característica, tá? Mas existem características que são geradas a partir de vários genes, ou até mesmo pela ativação dos genes, que é a situação da epigenética, tá? A epigenética é uma situação em que eu tenho genes que foram ou não ativados em determinadas situações,
Tá? É até uma área que está em constante mudança, em constante análise, estudo, em desenvolvimento. Tá? E aí, nessa situação, a deriva genética, como eu disse, é um lance de sorte, é o acaso. Agora deixa eu dizer melhor. O acaso no sentido de que essa circunstância pode ocorrer, é o jogo da vida. Eu não tenho um princípio básico para nortear no sentido de que vai acontecer isso, isso, isso e isso. Não é destino não, chapa. Aqui é o jogo da vida em que você vai ter situações que podem ou não ocorrer. Você não tem o domínio direto nessa situação. Você pode prever a possibilidade de ocorrer. Prever a possibilidade. Então aí seriam os cálculos de frequência alélica. Tá? Eu iria calcular a possibilidade daquele alelo, o que é um alelo? Trecho da informação do gene. Tá? O trecho da informação daquele gene, caracterizado pelos alelos, que estão em pares, eles vão ser recombinados. Então eu posso prever, a partir de cálculos, qual a possibilidade daquele alelo ser passado ou não à frente. Ok? Então, nessa circunstância, quando a gente observa a deriva genética, como ressalto aqui nesse textinho, né? A deriva genética irá ocorrer independentemente dos efeitos gerados pelos alelos. O efeito ele não é uma condição, ele não é condicionante para que ocorra a deriva. Se for positivo ou não, irá ocorrer a deriva genética. É isso que quer dizer, tá? Então, quadrinho aqui ressaltando, né? Para não ficar muito longo o vídeo. É importante entender que a deriva genética não leva em consideração o potencial adaptativo de um alelo para a população. Ou seja, a deriva ela não é condicionada pela vantagem que aquele alelo pode condicionar os animais. Tá? Seria bacana, mas aí não é a vida como funciona, né? Ela não é tão simples assim, ok? Então, nessa situação a gente gera uma condição que a gente vai observar o efeito fundador, aí entra um pouquinho da deriva genética, passando para a migração. Percebam que eles conversam, cada ponto desse, mutação, recombinação e migração, eles têm uma linha tênue entre eles, né? Eles interagem, eles conversam entre si. Nessa situação aqui eu tenho duas representações que traz à tona essa ideia. O efeito fundador e o efeito gargalo. O efeito fundador é quando você tem um indivíduo que ele migra de uma região A para a região B. Chegando na região B, ele é o rei da cocada preta, tá? Eu acho que esse termo não é nem mais legal utilizar. Apaga esse termo aí. Ele é o rei do pedaço, vamos deixar melhor, né? E aí ele sendo o rei do pedaço, ele por sua vez, ele vai o quê? Reproduzir e os descendentes vão ter uma semelhança muito maior com ele porque você não tem tanta variabilidade. Perceba que a condição da deriva genética ela pode ser mais expressiva quando eu tenho um pequeno grupo. Justamente o efeito fundador, quando ele inicia, ele pode ter uma expressão maior da deriva genética por causa do grupo em questão, a carga genética em questão. Mas muito cuidado. Quando a gente faz os recortes de regiões para identificar a frequência alélica, para identificar a variabilidade genética, a gente tem que saber fazer esse recorte. Porque pode ser que você faça um recorte de um momento em que esteja ocorrendo o quê? O efeito fundador. Um grupo esteja inicialmente a sua formação. E aí isso pode dar um viés de interpretação. Tá? O efeito gargalo é uma situação que essa garrafinha aí deixa claro isso. O gargalo em si ele entra como os fatores de condições ambientais, no sentido de quê? De seleção. Ela vai cortar, ela vai alinhar de acordo com a condição. O gargalo é isso. Aqueles que estão adaptados para aquela situação irão passar por ele. Se não estiver adaptado, vão ser retidos. E aí essa retenção pode chegar a levar à eliminação do indivíduo, tá? Então, essa situação, como eu coloquei aqui, né? O efeito fundador e o efeito gargalo são casos nos quais uma população pequena é formada a partir de uma população maior, tá? Essa situação do efeito gargalo a gente pode perceber, por exemplo, você tem uma região de mata e por algum motivo ocorreu uma enchente e essa enchente fez com que criasse um braço de rio. Jogando aqui a ideia, um braço de rio. Com esse braço de rio que foi formado, eu acabei separando um grupo de animais. Um pequeno grupo de um lado e um maior grupo do outro. Esse pequeno grupo, ele não consegue passar o rio. Então ele passa a viver naquela região e se adaptar àquela situação. E aí é um efeito gargalo que gerou esse fator. Tá? Isso é uma forma bem grosseira de ser dita.
tá? Então, ó, foi rápido, né? Entendo. Veja com calma, reveja, analise bem essa situação, releia o material que está sendo lançado aqui, tá? Acredito que vai ajudar bastante na sua compreensão do processo da evolução. Lembre, aqui foi só uma leitura da evolução de uma forma bem simplificada, tá? Tem muito mais coisas, tem muito mais informações, é um universo gigantesco. Não é à toa que nada faz sentido na biologia que não seja a luz da evolução, tá? Então, veja nos outros vídeos, obrigado pela atenção. Tchau, tchau, pessoal, se cuidem, ok?